Olá, boa noite. Bem-vindos ao perfil Sagrado e Profano. Simone Veiga falando. Vou aguardar aqui um pouco as pessoas começarem a chegar, inclusive o convidado de hoje. Este perfil está ancorado nos saberes do sincronário das 13 luas. Hoje Kim 98, espelho ressonante branco. Estamos no meio da onda encantada do humano amarelo, que fala da sabedoria. Hoje fala para nós refletirmos, buscarmos dentro de nós esse conhecimento, essa luz, essa abundância. E o assunto de hoje, olá André, estou aguardando aqui um pouco o Instagram entregar aqui que já estamos ao vivo. Estamos vivendo tempos bastante desafiadores, um período bastante conturbado, luz e sombra, boa noite, luz e sombra, está tudo misturado, tudo junto misturado, está cada vez mais desafiador encontrarmos nosso próprio caminho, muito barulho, muita agitação. Também ouvirmos a voz do nosso coração. E muitas vezes o ego acaba assumindo esse papel, se não estivermos atentos, acabamos indo por caminhos mais desafiadores ainda, entrando aí em caminhos que talvez não sejam nossos. Então, para falar sobre a falsa luz, nada melhor do que um caminhante do céu que traz essa energia da vigilância, da atenção, para justamente compartilhar como podemos nos proteger e também nos proteger de nós mesmos, né? Para que nós não também caiamos nessas armadilhas que o próprio ego às vezes nos desafia. André, vou te pedir uma coisa, me convida aqui, pede para entrar, porque eu não estou visualizando a opção aqui para te chamar. Estou vendo o filtro, estou vendo. Se você puder enviar, solicitar aqui o convite, solicitar para participar, e eu aceito aqui. Acho que eu achei. Tá. Acho que ele caiu. Então vamos aguardar aqui. Ele já entrou 2 vezes e caiu. Vamos ver quem que entrou. Você. Então já vou te convidar, André. Foi. Boa noite, Simone. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Ou esse som tá meio... Que bom. Você me escuta? Te escuto perfeitamente. Bem-vindo. Gratidão, querida. Gratidão por esse convite, por essa oportunidade e por a gente poder conversar sobre um assunto tão interessante, né? Uma proposta muito bacana, assim. Eu acredito, até vou te pedir uma coisa, assim, falando em falsa luz, eu estou usando uma falsa luz aqui para me iluminar e eu vou apagar ela, porque
mas fica muito escuro. Então, deixa eu ver se eu mudo de lugar, para mim não precisar usar essa falsa luz, Tá bom. tomando conta da gente, né? Vou mudar de lugar, só um pouquinho aí. Tá certo. Enquanto isso, boa noite, pessoal que está entrando. Hoje o André Steller, do Sincronário da Paz, também o fundador da Nova Terra, está aqui para nós falarmos sobre a falsa luz. Eu vejo essa mistura, tá tudo muito conturbado, tudo misturado, luz e sombra, e vejo essa falsa luz justamente na hora que o ego passa a assumir um propósito maior do coração, onde interesses individuais assumem o lugar do coletivo, indo contra essa energia, nova energia, né? A energia da nova era. Então, convidei o André para falar sobre isso, um caminhante do céu bastante vigilante, atento na sua caminhada, para poder compartilhar um pouco mais também da visão dele e também nos orientar para que não caiamos nesse conto aí, né? Achar que tudo que reluz é ouro e nem sempre é assim. Então, Simone, tem, Tá. tem alguns Uhum. pontos assim, que eu gostaria de compartilhar, assim, que, bom, eu procuro seguir um modo de conduta onde eu sempre me coloco no lugar do outro, sabe? Então, sempre que eu tomo uma decisão em relação a outra pessoa, eu sempre vejo aquela outra pessoa como se fosse eu, em todas as coisas. Então, se eu preciso, por exemplo, servir essa pessoa, gostaria de servir ela como se eu estivesse servindo a mim mesmo. Se eu tiver que honrar essa pessoa por algum motivo, como se fosse a mim mesmo. Eu acho que quando tu te coloca no lugar do outro, né, quando tu começa a te ver no outro, a experimentar essa experiência de unidade, tu resolve boa parte desse problema dos nossos pequenos egos. Porque uma das coisas, o pessoal que já seguiu e viu várias lives minhas, assim, assiste em sala de aula, as aulas que eu dou, eu sempre falo assim, gente, quando tu, quando tu experimenta o espaço, aonde realmente o espaço vai existir dentro de ti. Então não tem como você se separar do espaço. Então tudo aquilo que você está vendo nesse momento já está dentro de você. E se está dentro de você, é porque isso também é você. Não tem como tirar de dentro. Então assim, quando eu te vejo agora, eu te percebo dentro de mim. É dentro de mim que tu existe. Não é fora. Apesar de você estar aí, né, a gente tem essa ilusão da dualidade, da distância, a gente quer ignorar que isso existe, mas é somente quando tu vira essa chave de que o que está acontecendo em todo o espaço só pode acontecer dentro de ti mesmo, que você começa aí então a dissolver esses pequenos egos, né, que acreditam ainda na ilusão da dualidade. Esse é um ponto. O outro ponto que eu vejo assim é que ainda existe muito pensamento discursivo nesse tempo. Pessoas que se acham donas da verdade e que começam então a impor o seu discurso. Né? Porque, por exemplo, essa reflexão que eu estou trazendo sobre essa relação mente-espaço, né? Tudo que a gente experimenta dentro da gente, é uma reflexão puramente budista. Eu só estou reproduzindo um conhecimento, mas um conhecimento que eu também adquiri pela experiência. Mas tem pessoas que querem te vender ideias nesse tempo. Ideias, por exemplo, que são puramente materialistas, do tipo assim, você tem que prosperar, você tem que ser rico, você tem que ter independência financeira. Eu vou te ensinar isso. Né? E isso, na verdade, não reflete um processo de autorrealização humana, porque talvez o ser humano não esteja precisando de dinheiro nesse momento. Muitas pessoas estão precisando, mas chegar nesse lugar onde a pessoa estabiliza a sua abundância material, também significa que ela estabilizou a sua mente.
Porque se ela não tem estabilidade mental, ela não tem estabilidade em lugar nenhum, entende? É algo muito óbvio, sabe? Se ela tem estabilidade mental, ela já é autorrealizada, ela já é rica, ela já é próspera, ela já tem suficiente espaço interior para desenvolver suas virtudes. Mas o mundo aí fora está te vendendo uma série de conceitos de que as coisas são assim, que são assado, que são da maneira como eles querem que você acredite que é. E na verdade a verdadeira crença, ela vai partir da sua experiência interior, do lugar em que você encontra com o seu espaço interior e começa a desenvolver as suas virtudes e acreditar no seu potencial, entende? Não, é independente da sua conta bancária. Talvez você encha a sua conta bancária e encha a sua prateleira de remédio. E qual é o equilíbrio nisso? Entende? Então, enfim, só fiz alguma entrada aí para ver se a gente alinha a nossa fala, mas são algumas reflexões que eu estou tendo nesse momento, assim, que eu vejo assim, vamos pensar em nos tornar pessoas ricas, não pessoas com dinheiro, por exemplo. Certo? Pessoas ricas significa que nós enriquecemos no âmbito, através dos inteiros. Temos amigos, né? Temos saúde, temos cultura, temos nobreza, temos poder de concentração, poder de escuta, enriquecemos porque sorrimos, porque abraçamos, porque acolhemos, porque acreditamos na nossa criatividade, porque empreendemos através das nossas virtudes. Entende? Então, são muitos horizontes em que a riqueza nos coloca. É diferente dessa prosperidade material que o sistema está vendendo, que só se baseia em acumular dinheiro e não saber o que fazer com isso. Então, esse é um ponto, né, que eu também queria trazer para esse momento, que eu sinto que é bem interessante. A outra coisa que eu queria comentar, que as pessoas às vezes falam comigo, dizem assim, como é que você fez tudo isso aqui tão rápido? Na verdade, o que eu sinto é que esse momento que nós estamos, se você conseguir ter sonhos que vá beneficiar o todo está investindo nisso, por assim dizer, tá? Ou seja, se você conseguir criar projetos, desenvolver projetos que vá beneficiar, que o foco é beneficiar o todo e não a você mesmo, né, da perspectiva do ego, o todo está como muito receptivo para isso. Então, eu sinto que as pessoas que conseguirem, nesse tempo, centrarem a sua força espiritual, sua conexão espiritual, desenvolver a sua genuinidade, a sua verdade interior, abrir o seu coração para servir um propósito maior que envolve os coletivos, os grupos, né, a própria cura da nossa sociedade, ela vai ser muito assim, me fugiu a palavra agora, mas ela vai ter todo o suporte desse processo cósmico que está em evolução, entende? Porque a gente está agora no momento clímax da evolução. Esse aparelho, o Android, que nós estamos usando aqui para fazer essa live, representa a máxima complexidade da ciência materialista. Daqui, desse lugar, já não tem mais para onde essa ciência evoluir. Ela vai evoluir para aumentar índices que estão relacionados com a espiritualidade, que é a felicidade, a consciência, a inteligência, o ser. São os 20 atributos dos selos solares lá. As pessoas, a conexão delas. Então, e eu sinto que é esse tempo agora. Tempo de... Faz sentido isso para você? Sim? Muito, muito. Estou também nessa busca interna e dessa associação mesmo, desse redução do movimento mental, dessa agitação, para me conectar, para também estabilizar emoções
e tá cada vez mais conectada à minha espiritualidade. E é desafiador. É desafiador, às vezes, olhar para sombras, é desafiador mexer em feridas. Tem hora que a gente tropeça, o ego entra, engana, ele usa caminhos ali, você pega ele de um lado, ele escapa do outro. É, é uma coisa, é vigilância. Eu também sou caminhante do céu e é uma coisa de vigilância e é um processo contínuo. Não tem, eu não vejo assim, não é uma coisa que é um tratamento e se abandona isso. Ah, agora eu tô eu acendi, agora eu expandi a consciência e parei. Não existe isso. Sim, E é um estar ali vigilante mesmo o tempo todo. sim. Eu acho que não é à toa que o caminhante acaba sendo guia do dragão, que é o primeiro selo do sincronário, do Tzolk'in, porque essa vigilância é para todo momento. Sabe, Simone, que eu pratiquei muito, assim, muitos anos, e sempre eu comento com as pessoas que, enfim, eu tenho uma busca pela iluminação da consciência, e muitas vezes eu chegava lá, tipo, num degrau, assim, tipo, uau, super alto, e ali o ego vinha, armava para mim, e eu acabava caindo, e depois tinha que construir tudo de novo, e eu pensava assim, cara, não acredito, tu quase chegou lá, e aí não estava pronto, desceu e, enfim, foi como. Então, isso realmente acontece, isso realmente é muito presente. E, e quando acontece, a gente só precisa entender que ainda não é o tempo correto para você estar nesse nível que você gostaria de estar. Uhum. Mas eu sinto que nenhum de nós, nenhum ser humano deve fugir do destino que se chama a iluminação da alma, porque a vida, ela é ela é o veículo para isso. Nós nascemos para isso. Eu até comento assim, quando a gente nasce, a gente é criança, a gente já vem iluminado. Aí com a vida adulta, né, já depois que nos colocam dentro do sistema, na escola, que nós começamos a reproduzir já as malezas do ser humano adulto, a gente começa então a esquecer essa essência pura e divina que nós somos quando nós nascemos, quando nós ainda temos a primeira infância. E, e quando nós chegamos nessa idade adulta que nós estamos em busca da espiritualidade, nós estamos em busca disso, de poder recuperar essa criança novamente, essa essência novamente, essa genuinidade, essa espontaneidade, né? Eu, às vezes eu fico pensando assim, como eu queria ter ainda aquele poder de espanto, de ver as coisas e, que incrível! Isso é um dom que uma criança tem. A gente, quando adulto, a gente perde. Olha o deleite que é você conseguir, né, olhar para cada coisa e ficar nesse estado de graça. Então, Enxergar magia em tudo. exatamente, quando nós começamos a praticar para iluminar nossa consciência, é porque nós vamos chegar de volta nesse lugar. Esse lugar que a gente nunca deveria ter saído. Esse lugar de pureza, de inocência, de bondade, de generosidade. Então, e eu sinto assim que não tem outro caminho para o ser humano. Ele, se ele não trilhar, ele, como tu falou aí na live, ele vai seguir numa falsa luz. E é justo uma luz que está dentro de um sistema que, quando esse sistema cair, ele não vai saber o que fazer. Ele vai entrar em desespero, as pessoas já estão sofrendo com o pânico, com a Uhum. depressão, sofrem com ansiedade, sofrem muitas doenças psíquicas, psicossomáticas, e, e é o resultado de seguir nutrindo, né, a sua vida através de uma falsa luz. Por exemplo, os próprios dogmas religiosos, né, seguir religiões que não são claras, por exemplo, que não te trazem clareza, não te trazem objetividade, não te trazem ciência,
É uma coisa absurda nos tempos de hoje. E as pessoas seguem massivamente líderes religiosos corrompidos, fracassados moralmente. As pessoas seguem. Seguem imagens que elas nunca viram, vivas, seguem crenças que são extremamente dogmáticas. Tudo isso é parte desse contexto da falsa luz. Porque a luz verdadeira é a luz que brota dentro do teu coração. É a luz que acende aqui o facho da autoconfiança, do amor, da gratidão. Essa é a luz verdadeira, a luz que te leva diretamente a Deus, sem nenhum intermediário, né? Que faz com que você honre a natureza, que você pense em preservar a natureza. Tem pessoas que falam para mim assim, uau, que você é o guardião da nova Terra. Uau, cara, eu não faço nada demais, é um planeta maravilhoso, me deu a oportunidade de estar num lugar como esse, tudo que eu tenho que fazer é cuidar, entende? E eu vou te falar assim, e o próximo vai ser tu, porque é parte do teu caminho também, preservar esse planeta. Parte de todos nós ter atitudes, entende, nesse sentido. Mas é isso. Desculpa se eu falo Como demais. você. Não, é para isso mesmo. Eu deixo todos os convidados trazerem o que precisa ser falado mesmo. Nem que às vezes vai para uns caminhos que a gente às vezes não espera, mas é o que tem que ser dito. Nesse momento aí de separação de joio e de trigo, do trigo, né? É, qual a consequência? Você consegue enxergar? Porque vai ter gente, como já sempre teve, com uma consciência expandida, a mente aberta, mas usando para atender demandas do ego. Como que você vê isso nessa nova energia de nova era, que ainda vai ter esse tipo de comportamento? Eles vão, você vê isso diminuindo ou vê que o momento vai ser cada vez mais de vigilância mesmo, para a gente não cair de novo, até que esteja todo mundo estabilizado, né? Isso aí na verdade é o que mais tem, entende? As pessoas mesmo na nova era aproveitando para benefício próprio e é o que mais tem, mas eu sinto que é parte do caminho. Chega um momento em que essas pessoas começam a se dar conta, né, que precisam se trabalhar internamente para começar a dissolver as suas ambições, o seu controle sobre as coisas, né, sua falsa autoridade sobre o Uhum, outro. Então, mas isso leva seu tempo, porque isso é uma raiz muito profunda do sistema 1260. O sistema 1260, que é esse sistema que as pessoas vivem, é um sistema baseado na manipulação, é baseado em falsas verdades. Por exemplo, todo o marketing ele é feito para vender, ele não importa o que ele está vendendo, entende? A pessoa vai te vender lá alimentos processados quimicamente que vão te dar câncer e vão dizer que aquilo ali é saudável. Então, isso é extremamente nocivo ao mundo espiritual, mas a comunidade global ela floresce a partir dessa religião, dessa falsa verdade, por assim dizer, né? As pessoas são uhum, capacitadas para serem assim. Então, quando elas entram no mundo espiritual para serem coaching, para serem gurus ou para serem líderes ou para liderarem grupos, mesmo grupos no WhatsApp, mesmo grupos no Instagram e outros grupos, elas tendem a seguir o mesmo padrão. Elas tendem a sentar aqui na frente e tentar seduzir aquela pessoa que está do outro lado para a pessoa ser um seguidor dela para amanhã ou depois ela comprar um curso, comprar alguma coisa, nutrir financeiramente a conta bancária dela que ela vai acabar gastando, sei lá, na Europa, onde for, realizando os sonhos mundanos dela. Mas isso também é parte do caminho.
sabe? É parte. Eu vou te falar que eu mesmo já tive nesse lugar, por isso eu falo disso. Então, eu estive nesse lugar. Não com essas ideias assim tão profanadas, mas já tive nesse lugar de dizer assim, cara, eu posso fazer dinheiro ajudando as pessoas a meditarem, por exemplo. E vendi muitas palestras para dentro de empresas, ganhei bons cachês, entende? E fiz um trabalho assim e pensava nisso. A necessidade do mercado é essa, as pessoas estão se deprimindo, então eu encaixo aqui e vou faturar. Até certo ponto isso funciona, mas chega uma hora que a consciência começa a bater. Né? E aí que você começa a se voltar, então. Né? Por exemplo, se eu não tivesse feito esse caminho, talvez a nova Terra não existisse. Entende? Talvez eu não tivesse reunido recurso suficiente para construir esse lugar. Então, a gente também tem que sair um pouco desse julgamento de que as coisas estão nesse nível ou no outro, entende? Por exemplo, para mim, por exemplo, eu vejo que a live, nós temos 15 pessoas nos assistindo. Daqui a pouco eu posso olhar uma live lá de uma pessoa que está lá no engodo e vai ter 700 pessoas. Eu vou te falar, para mim é melhor que tenha 14, porque amanhã eu medito tranquilo, eu estudo tranquilo, eu caminho aqui nas trilhas da Nova Terra, eu alimento as aves, eu compartilho com a minha filha, eu dou amor para minha esposa. Se eu tiver 700 pessoas me ouvindo, minha vida já começa a virar um inferno. De tanta gente me buscando, tanta gente querendo saber, eu prefiro que seja assim. Se eu conseguir falar contigo com mais 13 e com Deus, eu já estou realizado. Nesse momento da minha vida. Sim. Por razões óbvias. Porque, né? Então, mas o que eu percebo é que ainda existe nesse 1260 muito da quantidade. Eu quero muito, eu quero mais, eu quero, né? Cara, isso aí já é, já... Se tu puder já virar a chave, né? Eu penso assim, ó, se tu puder virar a chave hoje, que é, não chora mais as tuas dores. Agradece tudo que tu tem, primeiro. Se tu puder virar essa chave, primeiro ponto. Porque assim, aquela pessoa que está casada, às vezes reclama do marido, reclama da esposa. Aquela que está solteira reclama que não tem ninguém. Então, existe uma tendência a reclamar, entendeu? É, Sim. então, assim, já, vira a chave já, começa a agradecer. Esse é o primeiro ponto. A gratidão. No segundo momento, tenta sentir a gratidão, além de falar, sabe? Tipo assim, eu sinto no coração aquela gratidão, sabe? Ela tá ali. Se você sentir a gratidão no coração, esse é o lugar onde Deus te ouve. Então, isso vira muito a chave. E aí você parte da grandeza do pequeno, que é também um conceito do feedback que eu tenho trazido muito, assim. E essa, para mim, é a porta da abundância. Você começa a focar na grandeza do pequeno, na grandeza daquilo que já é. Porque aquilo ali já é muito, gente. Se você focasse na essência do que já é, você vai perceber que já é um universo, entende? Já é uma história, já é um profundo que está ali. Aí então você pensa assim, puta, mas a energia, desculpa pelo puta, tá? Mas sai assim. Mas a energia tá um pouco densa e tal, mas o que que eu posso fazer para melhorar? Bom, eu vou alquimizar então essa vida. Eu vou trabalhar com os elementos, eu vou trabalhar com a oração, eu vou colocar uma música suave, eu vou alquimizar esse meu espaço, eu vou elevar a oração para a gratidão, para agradecer a Deus, e vou comunicar para Ele que eu estou acordando. E que a partir de hoje eu quero ao menos um momento do meu dia falar com Ele. Para ele me ajudar a recordar que eu preciso sentir gratidão no coração, porque esse meu agora é o resultado de 13 bilhões de anos da construção do universo. E tudo que eu não tenho que fazer é reclamar que ele existe. Seja a maneira como ele está existindo. Entende? Então, são giradas de chave muito simples, em que você vai construindo
uma nova consciência. Vai sublimando esses pequenos egos desse sistema falido e vai começando a abrir espaço na mente e no coração para que um novo tempo aconteça. Entende? Eu Porque pensei também, até na própria gratidão pelo nosso corpo mesmo. Pensa quantas células, quantos processos estão acontecendo aqui dentro, sem eu ter que pensar nisso, sem eu ter que dar um comando direto. Às vezes a gente faz besteira com a alimentação, com o estado emocional e o corpo ali trabalhando para corrigir. Porque quando surge uma doença, um distúrbio, é porque a gente já bagunçou demais com esse corpo. Porque ele sempre trabalha na correção. Então, eu estou usando essa prática de conversar todos os dias. Outro dia eu chorei muito, pedindo perdão. Perdão pelas vezes que eu joguei cortisol, que eu joguei noradrenalina sem necessidade. Justamente porque eu estava indo pelo caminho do ego. Porque aconteceu uma coisinha assim e caiu o mundo. Como se fosse uma coisa muito grave, muito séria e o universo girasse em torno de mim, né? sim, a gente tem isso, E- né? Quando a gente sai da vigilância, a gente acaba caindo nessas pequenas armadilhas. E realmente. Então, são coisas bem pontuais, assim, que vão nos ajudando a sair desse lugar de julgamento. Eu sempre comento assim, a lei do tempo é expressada da seguinte maneira: o tempo fatorizado por energia é igual à arte. Isso assim, as pessoas pensam assim, arte? Que coisa. Só que onde tu olha no universo, tudo é artisticamente belo, equilibrado. Então, só que o que que ocorre? Para que eu possa perceber isso na sua profundidade, na sua essência, eu tenho que sair de todo e qualquer julgamento. Porque quando eu tentar colocar as coisas dentro de uma visão conceitual, eu já limito elas, coloco elas dentro de uma caixa e elas já são, por dizer assim, arquivadas dentro da minha mente. Mas quando eu saio de todo e qualquer julgamento, eu vejo arte. Entende? Eu vejo Uhum. arte que está na minha frente, eu vejo arte naquilo que fala comigo, eu vejo arte naquilo que está sendo comunicado. Porque, essencialmente, se eu estou vendo e percebendo alguma coisa, isso já está dentro de mim. E se eu julgar alguma coisa fora, eu também estou julgando o que está dentro. Entende? Inclusive, hoje é espelho ressonante branco, né? A gente está aqui também se Sim. espelhando um pouco. Então, entrando agora um pouco no sincronário, eu falo que o sincronário me dá sustentação em todos os processos que eu venho passando. E aí eu gostaria de saber a sua visão sobre isso e como orientar também as pessoas a enxergarem o sincronário muito além de uma contagem de tempo, como esse norteador mesmo para esses caminhos mais elevados, né, da alma. Por exemplo, tu fez aniversário e tu está transitando qual selo agora? Tu sabe, não? O caminhante lunar, o seu, o seu Tá Kim. transitando aqui, olha que bacana. E você é aqui, caminhante do céu? Eu sou o caminhante do céu rítmico. Íntimo. Tá, por exemplo. Então você está transitando a onda do humano, que é a onda que nós estamos agora. Uhum. Se você não fez aniversário há 5 dias atrás, significa que você fez aniversário há 265 dias atrás, é isso? Tá. Então, é fantástico. Então, veja, eu sempre comento assim que quando nós vemos a realidade, tá? Vamos pensar na realidade sim, desde uma perspectiva da natureza. Tá? Vamos trazer um pouco de realidade para a nossa conversa. A gente está Uhum. dentro dessa realidade, a gente está na terceira órbita do sistema solar, navegando no espaço cósmico, num planeta chamado planeta Terra, ou Gaia. Esse planeta está a uma velocidade de 108 mil quilômetros por hora, navegando junto com o Sol e todos os outros planetas. A partir daqui, nós temos, então, uma perspectiva da realidade. Essa realidade nesse planeta é que ele é um sistema inteiro, um sistema em equilíbrio, um sistema em harmonia, um sistema que se autogera, um sistema que floresce, que germina,
que espalha sementes. Enfim, essa realidade ela tem muitos atributos. Todos esses atributos da realidade estão codificados nos 20 selos e nos 13 tons do tesouro. Quando nós começamos a praticar com isso, nós começamos a nos realfabetizar dentro da linguagem da realidade. Por exemplo, hoje é espelho ressonante branco, reflete o infinito. Então, o espelho ele traz esse poder de refletir o infinito. Porque por mais que você fique parado à frente de um espelho olhando ele está refletindo que tudo aquilo que está sendo visto está sempre em eterna transformação. Nada está permanentemente parado dentro do universo. Então, quando nós começamos a trazer esses atributos da realidade para as nossas vidas e começamos a viver através dele, nós começamos a nos reeducar para nos tornar seres cósmicos galácticos. Então, o papel do sincronário tem essa função. É como uma escola. O Valum Votan chamava todo esse projeto de escola, colégio invisível, porque também é um colégio que devolve o teu poder telepático e, através desse poder telepático, nos permite nos conectar com uma rede de pessoas que estão ativas no mundo todo. E existe aí uma troca de informações. Por isso que quando nós começamos a acessar esse conhecimento, aumentam muito os nossos insights e aumenta muito nossa experiência sincrônica. Então, e dentro desse processo tem pessoas, obviamente, que o ego pega e joga elas na lona. Mas tem outras que despertam e que conseguem, então, sublimar essas questões mais egóicas, né, de alta importância, para realmente usufruir da beleza que é viver o tempo natural. Então, o que eu recomendo, assim, dentro dessa condição é que você comece a seguir o sincronário e viva um dia de cada vez, o máximo que você puder, sem ter muita projeção para o dia de amanhã ou para o futuro. Porque o dia de hoje bem vivido vai trazer qualidade para o dia de amanhã. É um processo quantitativo. Você vive bem hoje, amanhã você tem condições de viver melhor ainda. Entende? Mas se você não viver bem hoje, você já está comprometendo o dia de amanhã. Então, quando você começa a usufruir da sincronicidade, que é, por exemplo, hoje espelho ressonante branco, eu estou conectado com essa energia, com essa frequência, eu começo a perceber a realidade de uma outra forma. E começo a experimentar o tempo de outra maneira. E essa experiência no tempo, então, nos conduz a estados mais elevados de consciência. Então, eu sou, assim, muito mais focado na ciência do tempo do que na interpretação oracular do tempo. Uhum. Eu tenho colegas aqui que trabalham com a gente, por exemplo, o Robson Honorato, ele é mais focado na perspectiva cósmica, galáctica, ele gosta de explorar as civilizações cósmicas e tudo isso. Eu gosto mais de ficar no campo assim da ciência e jogar com isso, né? Por exemplo, o Lucas Rubin adora a questão do oráculo. Ele vai lá psicologicamente, ele começa a interpretar várias situações de oráculo. Também é legal isso, mas eu particularmente curto mais viver o dia e tentar mergulhar no tempo. Essa é a viagem assim, que me cativa dentro desse processo. E é um grande desafio para a gente viver um dia de cada vez. Eu acabei de passar por um processo de uma cerimônia de cacau que me trouxe isso. Falou isso, viva um dia de cada vez. Olha, ouvi isso tem 2 dias e você me trouxe isso de novo. E é um desafio mesmo. Eu não fico muito presa no passado, eu me vejo projetando futuros e às vezes é uma coisa ali que acaba me perdendo mesmo na ilusão, porque o futuro não necessariamente é o que está aqui na minha cabeça. Sim. Então, é um aprendizado mesmo. E como é importante essa ferramenta para nos ajudar a trilhar mesmo esse caminho mais
aqui agora mesmo. É que no agora, no Aham, agora é o lugar onde Deus habita. Se você deseja estar em Deus, você precisa praticar isso. sim. Sabe? Então, é como que pouco a pouco esse processo vai acontecendo. Não é algo que também tu faz mágica e acontece, não. Uhum, Existe um caminho a ser trilhado, né? Mas é a prática que nos leva a isso. Eu também outro dia estava numa sala de aula, eu perguntei para as pessoas que estavam ali, quem de vocês toca violão aqui? Aí um levantou a mão, assim, disse, eu toco violão. E os outros não tocam por quê? E eu respondi, porque não praticam. Se praticarem, vão tocar violão. Então, a lei do tempo é muito isso, ela depende da prática. Entrar no domínio do tempo depende de você desejar praticar isso. É como correr. Você decide, eu vou começar a correr. Primeiro dia você vai correr até a esquina e vai botar a língua para fora. Segundo dia, talvez você já queira desistir do processo, mas você insiste, vai lá, é teimoso. Não, eu vou correr de novo. Aí você corre até a esquina e anda mais 50 metros. Volta caminhando, com as pernas doídas. No quarto dia, você já está indo mais longe. E depois, aí em diante, você já vai se preparando para uma maratona. Então, tudo é muita prática. Ninguém aqui nasceu Messias. Pronto. Nós nascemos prontos, mas fomos desajustados no meio do caminho. Essa é a viagem. Né? Então, você, no meu caso como homem, nasci uma criança linda, especial, como toda criança, com a mente pura, iluminada. Aos 5 anos de idade já estavam me ensinando a bater no outro. Aos 7 anos a responder coisas que eu não queria. Depois me obrigaram por anos a acordar cedo para ir para uma escola, ficar sentado numa cadeira 4, 5 horas. Foram criando traumas e traumas dentro do meu ser. E na idade adulta eu estou aqui conversando contigo, tentando curar isso. Para que eu possa realmente me sentir um ser humano dentro desse planeta. E tem 8 bilhões de pessoas lá fora tentando chegar nesse mesmo lugar. Mesmo que eles não saibam, eles bebem para chegar nesse lugar, eles se drogam para chegar nesse lugar. Tem gente que se suicida para chegar nesse lugar. Entende? uhum. Então, e tudo é em função de querer chegar nesse lugar. De um processo de autorrealização, de amor próprio, de contentamento e de gratidão, de experimentação, espontaneidade, de, de valores que a criança traz. Então, Dessa magia mesmo, né? Dessa pureza do fazer parte do todo, de estar com o coração cheio de alegria e de gratidão só por estar vivendo esse momento presente. De entender tudo como uma grande brincadeira, mas não brincadeira no sentido supérfluo, né? Num sentido de alegria mesmo, de relação com o todo. é isso que tu comenta, assim, da separação do joio e do trigo. Eu sinto que tem a ver com as nossas escolhas nesse momento. E a gente está num momento em que a gente tem acesso a tudo. Através desse celular, tu tem acesso a toda a parte do planeta, tu pode descobrir qualquer coisa. Tem muita acessibilidade. Então, o que que tu está escolhendo nesse momento? É um momento que mais exige tua disciplina, mais exige a tua firmeza, né? Em você colocar ordem no seu dia, ordem na sua vida, na sua busca. Eu sinto que uma grande necessidade que existe é que as pessoas comecem a ter diálogo interno.
Porque é fácil vir aqui, Simone, escutar a tua live e pensar assim, ah, Simone falou isso, o André falou aquilo. Mas o que que o teu ser superior está tentando te falar? Uhum. Entende? Sabe? Porque o André está falando através da experiência de vida dele, do caminho que ele fez para aprender alguma coisa. Mas o que que o teu ser superior gostaria de te falar agora? Tem uma criança, tem um menino que está muito envolvido com o sincronário, com a lei do tempo, que é o Murilo Gun. Ele é um artista super criativo, um cara muito legal. Ele fez um evento que ele acabou não lançando por causa da pandemia, mas tinha músicas. E uma das músicas que me chamou a atenção era uma música que perguntava assim, se a tua criança viesse te visitar hoje, né, como ela te enxergaria, entende? Se viesse lá, quando eu era criança, eles me chamavam de Dedé. Eu era muito arteiro. Inclusive, quando eu descia a rua, os vizinhos fechavam as portas para o Dedé não chegar, porque ele ia destruir alguma coisa, né? Então, eu fico pensando naquela criança. Se ela entrasse aqui na porta da minha casa hoje, me olhasse, e o que ela me diria, sabe? Sinto que é uma pergunta muito interessante. O Murilo teve uma sacada muito interessante em trazer essa reflexão. E eu vejo assim que o nosso ser superior é a verdadeira bússola que nós temos. Se a gente não quer ficar na mão de falso profeta, de pessoas que estão aí querendo te vender uma ideia, algum engodo, alguma fórmula mágica para você sair, né, do lugar onde você está, Uhum. isso talvez não seja o start que você precisa, tá? Você precisa ter um diálogo interno, você precisa se ouvir, entende? Você precisa dar atenção àquilo que sai de dentro de ti com mais facilidade, entende? Porque se tu tem esse dom, Se questionar. não sabota ele. Às vezes a pessoa que é minha esposa fala para mim assim, cara, tu senta e tu começa a falar e tu não para. Mas eu não consigo parar, entendeu? Tá dentro de mim. E são coisas interessantes, eu não estou falando bobagem tampouco, sabe? Mas, enfim, é da natureza de cada um. Então, qual é a tua natureza? Sabe? O que que tu veio trazer de legal pro coletivo? Faz isso, acredita. E não espera nada em troca. Entende? Não espera que as pessoas te aplaudam, ou que tu faça a tua live e tenha 1.500 pessoas assistindo. Não espera isso. Foca no pequeno, sabe? Porque o pequeno já é a história do universo inteiro. Uhum. Eu penso assim, sabe? E me realizo com isso. Gratidão, André, por toda essa reflexão. Palavras importantes, né? A reflexão, questionar, se respeitar, se ouvir, que às vezes tem aquela vozinha e a gente vai passando por cima dela, aí a gente se dá mal ali na frente. Putz, se eu tivesse ouvido. Então, são muito auspicioso num dia de espelho poder parar para que todo mundo realmente se questione, reflita e possa mudar cursos se necessário. Não tem problema nenhum mudar, voltar atrás, refazer. São coisas que, que fazem parte mesmo, é o que você falou, fazem parte aí da nossa caminhada. Como que a gente vai aprender? Às vezes a gente tem que errar, tem que. Ih, entrei no caminho errado, volta e retoma e tá tudo certo. Sim. Outro dia eu me peguei nisso, assim, que eu falei, nossa, eu muito nova, eu tava. Eu cheguei a pegar a trilha certa, muito jovem, e aí de repente eu me perdi feio. E eu falei, nossa, mas aí eu falei, nossa, mas se eu tivesse acertado lá com 18 anos, e aí? O que ia ser? Às vezes não, eu não tinha, teria passado
por todo esse aprendizado, não teria coisas para compartilhar. Poxa, veio aqui, meio que passou, né? Então, é tudo a seu tempo, tá tudo certo, tudo aconteceu do jeito que tinha que ser. E, e é Tá, isso que a gente eu vou te tem que falar agora, tirar. assim, eu vou te fazer umas perguntas, tá? Se me permitir, tá? Por exemplo, assim, ó, tu acredita que a gente deveria viver somente pelo caminho do sagrado, ou que profanar algumas coisas, ou tentar equilibrar entre o sagrado e o profano, seria também um caminho do meio, por assim dizer? Eu acho que como a gente vai achar o caminho do meio se a gente não sabe Hum, hum, Eu fui trabalhar no aham, marketing, mas a culpa não é do marketing. Eu abandonei o jornalismo, a escrita, que é minha paixão, meu dom. Fui para o marketing e, enfim, me perdi em vários caminhos profanos de relações sem amor, a falta de respeito comigo mesmo e com o outro, é, vaidade excessiva, materialismo, consumismo. Fui muito para esse extremo. uhum, E aí eu fui para o extremo demais dessa moeda. E aí aquela coisa, eu li recentemente o Kybalion, né? E aí a gente balança, o pêndulo vai, né? Você vai para uma ponta, a hora que ele vai para outra, você tá num sim, mar revolto. Então, de repente, eu já queria virar santa, queria ser canonizada. Também pulei, queria ir para o outro lado extremo urgentemente, correr de todas as sombras. uhum, Então, eu estou aprendendo a lidar com tudo isso e que eu vejo que tem muita coisa que não é que é profano. É o que eu faço, a minha consciência é o que vai determinar a minha sabedoria de como lidar com determinadas energias. E é isso que vai me calibrar e me graduar, e não necessariamente evitar ou negar, julgar, não é esse o caminho, né? Pela minha experiência pessoal, é o que eu estou aprendendo. eu sinto que a, quando a gente está profanando algo, a gente está indo contra a livre vontade. Tipo assim, alguém tá te fazendo dano e tu não tem aquela força para responder, para te defender, né? Tu está te permitindo sofrer. Alguém está te levando para algum caminho que você não quer ir, você sabe que não quer ir, mas você acaba indo. E, claro, dentro desse profano, eu acho que tem algumas escalas também, né? Tem, tem essas coisas mais mundanas da vida que a gente acaba, né, se relacionando de forma mundana, mas e esse projeto do sagrado profano, sagrado versus profano, ele começou quando exatamente? Então, eu já tinha sentido em processos meus mesmo que já veio a palavra, já veio o nome, o sagrado e profano veio antes. Uhum, E aí eu falei, nossa, eu entrei em contato com o livro do Mircea Eliade, e aí eu falei, nossa, mas como assim? Será que eu vou ter que escrever sobre isso? Porque eu já estava também escrevendo meu livro, tudo. Eu tenho uma mentora, a Vânia, do Tzolk'in na Prática. Ela acompanhou, fez a maioria dos meus processos. E um dia a gente conversando, e era um dia de serpente, inclusive, e nós conversando, e aí a coisa formatou para isso, assim, nossa, de ter um canal de entrevistas, usar essa minha jornalista, de poder trazer esses assuntos que eu falava, nossa, eu queria falar sobre isso, mas eu não entendo. Como eu já trouxe aqui mais de 20 convidados e cada um trazendo a sua sabedoria. Eu queria falar sobre aquilo, mas peraí, eu não entendo disso.
E aí eu falei, poxa, eu vou usar jornalista para entrevistar. E aí que veio o. Não, então vou fazer aqui no Instagram um canal só para entrevistas, onde eu possa trazer pessoas que já estão nesse caminho, que eu falo que são os trabalhadores da luz, cada um trazendo a sua ferramenta, a sua experiência, a sua vivência, dentro dessa temática maior de autoconhecimento e espiritualidade, para justamente orientar que é um período que a gente está precisando dessas orientações, nem todo mundo está a par de tudo. Tem gente que ainda você encontra pessoas que não sabem do sincronário, que não sabem de determinados assuntos, né? Que a gente que parece que está tudo muito aberto, mas sempre tem uma coisinha que escapa, né? Então essa foi a proposta e com o sentido de romper mesmo, um jornalismo não assim só informativo básico, mas de romper algumas crenças, de trazer algumas coisas até polêmicas ou que justamente façam as pessoas refletirem. Então tem toda essa abordagem, esse conceito para ajudar mesmo nesse momento. Como eu posso ajudar, como eu posso usar meu dom, como eu posso fazer o que eu amo. O Sagrado e Profano traduz bem isso. Eu acho que o sagrado, ele também, dentro desse construto todo de sociedade que a gente está, assim, ele se revela muito através da cultura. Eu acho que mesmo quem está assim, dentro do sistema, que está lá, né, não necessariamente a pessoa precisa abandonar e viver uma vida monástica, mas se ela se voltar mais para o cultural e mais para o essencial, ela vai estar indo em direção ao sagrado. Porque eu vejo que o profano ele é muito consumista, ele é muito superficial, ele é muito efêmero também. Ele usa as coisas, joga fora e vai para outro lugar. Então, eu sinto que em algumas atitudes, pequenas atitudes, é muito fácil tu reorientar, né? E eu vejo que grande parte da nossa sociedade já vive nisso, assim. Vive dentro dessa dimensão de tornar a vida mais sagrada, mais cultural, mais não são não são muitos assim no sentido de ser a maioria, mas eu vejo que uma boa parte da sociedade ela tende a buscar um certo aperfeiçoamento da alma, mesmo que não seja assim dentro de processos religiosos ou espirituais como a gente conhece. Uhum. Eu me relaciono com muitas pessoas assim de muitas áreas que, que é sempre um grande prazer poder sentar e conversar sobre tudo, desde o mundo da política, do universo da política, até mesmo da própria economia, e dali migrar para a física quântica e conseguir falar, entende? E porque eu vejo assim que a parte da filosofia também, essa filosofia contemporânea que está tentando reformar esse humano, né? Então tem muitos processos ricos dentro disso, assim. De certa forma, tá tá tendo um imã para esse lugar sagrado. E até porque quem está desperto vai entender que a mente ela precisa ter processos longos, experiências longas. O profano são experiências curtas, Uhum. entende? O sagrado te coloca em tempos longos. O profano em aceleração do tempo é uma coisa assim onde o tempo é muito mais rápido, muito mais agitado, muito mais ansioso. Então, mas muito legal, Simone. Eu sou muito grato pela oportunidade e pelo convite, por poder te conhecer um pouco também, né? Por saber que você está aí Eu, nessa caminhada desse jeito, já fez toda uma jornada lá dentro do 1260 e agora sente no coração de florescer esse caminho. Parabéns. Gratidão, eu que agradeço.
pela conversa, também pela oportunidade de contar os bastidores do Sagrado e Profano. É sempre uma honra essa troca. Que possamos fazer mais vezes, quem sabe fazer uma roda mesmo, né, de bate-papo. Pensou com pessoas. Isso o Instagram precisava proporcionar, hein? Uma roda, uma mesa redonda. E com pessoas de diversas áreas para essas trocas. Isso Sim. é muito rico. Teve Para quem uma vez participa, que para quem assiste. eu desci de Canela a Porto Alegre num ônibus e sentei e tinha tido um congresso de psiquiatria em Canela. E tinha vários médicos psiquiatras dentro do ônibus descendo para o aeroporto de Porto Alegre. E aí eu sentei do lado de um muito simpático, muito extrovertido. Ele queria conversar durante a viagem e a gente começou a bater um papo tão profundo, tão bacana, que os outros do banco da frente se envolveram e os do lado também. E no final, praticamente todo o ônibus estava super antenado nos papos, assim, a gente conversando, obviamente eu trazendo a visão desde o conhecimento da lei do tempo e eles, claro, desde os estudos da psiquiatria. Então, existe muita riqueza, a gente precisa, quando começamos a superar essas pequenas coisas do nosso ego, nós começamos a encontrar a riqueza, porque existe muita riqueza. Não existe uma verdade única hoje. Pode existir um tempo, pode. Opa, foi ele, fui eu aqui que paramos. Travou, Estamos para no mim ar ou ainda, travou? Sim, sim. Era isso que eu ia perguntar aqui para o pessoal. Então, a verdade, ela é aquilo que nos faz vibrar em direção a algo que nos conduz à evolução, entende? Independente se ela está vindo desde um coração crístico, ou desde uma mente búdica, ou desde um pensamento taoísta, ou desde a lei do tempo. O importante é o quanto vibra em nosso coração e ilumina um pouco o nosso ser. E eu vejo que é muito importante também sair desse lugar do ego que quer segmentar a experiência. Entende? Você pode ter um estado de iluminação na capoeira, ou você pode ter um estado de iluminação você contemplando uma banda de rock, por exemplo, sabe? Ou meditando como um Buda. Então, tudo pode ser uma oportunidade para você avançar no processo. Mas se você entrar no seu pequeno ego de julgamento, cara, você já perdeu, entende? Você já profanou a oportunidade, entende? É como isso. Sim. Então, bom, querida, eu te agradeço Isso, muito. Vou te... É que eu tenho outro compromisso na sequência, tá? Se tu não te importar. não, eu que agradeço, foi ótima a conversa. E para fechar, isso me trouxe a questão da bandeira mesmo, da paz, dessa união da espiritualidade, da ciência, da arte. E eu vejo que o nosso salto quântico como humanidade está nessa união, apesar de todas as diferenças, essas diferenças que vão compor o todo, o que é rica essa troca. E não querer pasteurizar todo mundo, né? Então todo mundo vai ter que ser vegetariano, todo mundo vai ter que meditar, todo mundo vai ter que fazer a mesma coisa. E aí a gente construiu soldados iguais do mesmo jeito, né? Então só mudou o uniforme. Então, Verdade. de novo, é o que eu falei, muito rica essa troca e essa reflexão para a gente. É importante trazer isso sempre, porque senão a mente do ego começa a tirar desse caminho maior que podemos seguir. Simone, deixa eu só te fazer outra pergunta. Você tem lives periódicas ou é todos os dias? Você entrevista? Não, não, eu convido uns 3, 4 pessoas por onda encantada, e aí eu vou entrando dentro da agenda das pessoas. Não tem dia específico, não tem hora.
Já aconteceu de combinar live tipo 6 horas antes de acontecer. Tá? E eu deixo livre. Eu tentei encaixar dentro da energia do dia, e aí começou a não rolar. Então eu deixo livre, deixo o convidado me trazer. Hum. E fica no IGTV, eu subo para o canal do YouTube. Agora eu fiz um podcast, então eu pego o principal trecho da conversa e também está no podcast. No link da bio tem caminho para todas essas redes. E aí cada um pode assistir também no seu tempo, no seu Sim, momento presente. vamos conversar em outro momento. A gente combina outro momento para trocar ideias e, e vai ser um grande prazer. Tá? Somos da mesma Eu, família, né? Desvendamos mistérios, então vai ser um prazer poder compartilhar contigo. eu que agradeço. Gratidão, gente, também por nos acompanhar aqui e sigamos firmes nesse, nesse caminho aí dessa iluminação que todos sonhamos, que possa ser realidade aí para todos nós. Que assim Grande seja beijo. em Lakesh. Em Lakesh.